Imagina duplicar a sua colheita na metade do espaço, sem químicos caros nem equipamentos complicados. O que parece um truque impossível é, para os Amish, o resultado de mais de 3 séculos de engenhosidade. Os seus segredos, baseados em disciplina e respeito à terra, transformam qualquer horta comum num oásis abundante. O surpreendente: eles produzem mais, com menos esforço, e tudo graças a técnicas simples transmitidas de geração em geração. A terra que alimenta plantas. O segredo dos Amish começa com o que eles chamam de terra viva. Diferente do solo comercial, que muitas vezes parece um pó sem energia, a sua mistura respira e nutre as plantas continuamente durante toda a temporada. A fórmula é baseada num equilíbrio muito específico. Uma parte de esterco envelhecido que fornece nitrogênio, cinza de madeira que eleva o nível de potássio e regula o pH de maneira natural, e composto carregado de micro-organismos que convertem os nutrientes em formas fáceis de as raízes absorverem. Um agricultor Amish brincava dizendo que o seu solo era tão fértil que ele devia avisar os seus vegetais para não crescerem rápido demais, porque podiam assustar os vizinhos. Mas não é só humor. A terra assim preparada produz culturas vigorosas que precisam de menos cuidados extras. Em vez de comprar fertilizantes a cada ano, eles deixam o solo descansar com culturas de cobertura como trevo ou centeio durante as estações de baixo crescimento. Essa prática, herdada dos seus ancestrais europeus, garante que a fertilidade se renove sozinha e que os vegetais tenham um sabor autêntico, longe do insípido que se encontra em muitos supermercados. Estudos modernos confirmam o que os Amish sabem há séculos. Um solo gerido desta maneira pode conter até 3 vezes mais bactérias benéficas do que um tratado com produtos químicos. Sementes que viajam no tempo. A cada outono, os jardineiros Amish selecionam cuidadosamente os seus melhores vegetais e guardam as sementes para a próxima temporada. Não se trata de sementes comuns, e sim de variedades ancestrais, autênticos tesouros familiares que em muitos casos têm mais de 1 século a adaptar-se ao clima e ao solo local. Cada semente conta a história de resiliência das gerações anteriores. Uma variedade de tomate que sobreviveu ao duro inverno de 1978, por exemplo, transmite essa resistência aos seus descendentes. Com o tempo, as plantas tornam-se mais fortes e melhor adaptadas, o que representa uma vantagem imensa em relação às sementes híbridas de loja, que podem dar frutos bonitos no primeiro ano, mas não se reproduzem fielmente depois. A poupança também é notável. Enquanto um jardineiro médio gasta entre 40 e 60 dólares por ano em sementes, as famílias Amish praticamente não gastam nada depois do seu investimento inicial. As suas sementes, diferente da porcelana herdada de uma tia-avó esquecida, são ferramentas vivas que alimentam e asseguram o futuro. O clima escrito na natureza. Sem telefones nem aplicativos, os Amish leem os sinais da natureza para decidir quando plantar. Eles andam descalços nos campos ao amanhecer. Se a terra está quente sob os seus pés, eles sabem que é o momento de semear culturas de temporada quente. Os ciclos da lua marcam o seu calendário. As raízes são plantadas durante a fase minguante, quando a energia flui para baixo, e os vegetais de folhas durante a fase crescente, quando a energia sobe para caules e brotos. Os pássaros também têm voz neste calendário natural. Quando os pica-paus começam a tirar minhocas do solo, significa que a terra está pronta para a germinação. E os brotos dos bordos anunciam o fim das geadas intensas. Com estes indicadores, eles conseguem uma precisão que muitas vezes supera as previsões meteorológicas. As culturas resistentes ao frio, como ervilhas e alfaces, são semeadas cedo para aproveitar a temporada ao máximo, enquanto as amantes do calor esperam até que o risco de geadas tenha desaparecido por completo.
Fileiras elevadas que fazem a diferença. Enquanto os jardineiros modernos falam de canteiros elevados, os Amish preferem as fileiras elevadas. Estas se levantam apenas alguns centímetros, entre 3 e 6, sobre o terreno circundante, mas essa pequena altura muda tudo. Durante as chuvas de primavera, a água escoa facilmente, evitando que as raízes de tomates ou pimentões apodreçam. Além disso, estas fileiras elevadas absorvem calor mais rápido na primavera, adiantando o início da temporada de cultivo. A vantagem não é só técnica, também prática. Ao caminhar pelos sulcos entre as fileiras, os jardineiros não compactam a área onde as plantas crescem, o que melhora a aeração do solo. Alguns dizem que estas fileiras são jardins que foram à escola de boas maneiras, e o certo é que exigem pouco mais do que ferramentas simples para se formarem. A sua efetividade tem sido tão evidente que até muitas fazendas comerciais adotaram métodos similares, embora com a ajuda de tratores. Montanhas de cobertura morta. Um passeio por uma horta Amish revela um detalhe curioso. O solo parece coberto por pequenas montanhas douradas de palha, feno ou folhas trituradas. Esta cobertura tem múltiplos propósitos. Conserva a umidade em tempos secos, reduzem até 70% a necessidade de irrigação, fornece nutrientes à medida que se decompõem e bloqueia a luz para impedir que as ervas daninhas germinem. Debaixo dessa cobertura fresca e úmida, as minhocas trabalham dia e noite arejando a terra e deixando o seu fertilizante natural. A cobertura morta também vem da própria fazenda. Feno estragado, folhas recolhidas da floresta ou palha sobrante das colheitas. Nada é desperdiçado e tudo volta ao ciclo produtivo. 3 irmãs que cuidam uma da outra. A técnica conhecida como as 3 irmãs é uma lição magistral de cooperação vegetal. Primeiro se planta o milho, que cresce erguido até alcançar a altura do joelho. Depois, se semeiam feijões ao redor dos seus caules, os quais trepam como se fossem trepadeiras vivas. Entre as fileiras se adiciona a abóbora, cujas grandes folhas cobrem o solo, conservando a umidade e protegendo de ervas daninhas. Este sistema, herdado dos povos originários da América e adotado pelos colonos Amish, não só aproveita ao máximo o espaço, 3 culturas na área onde normalmente cresceria só uma, como também gera um microecossistema autossuficiente. Os feijões fornecem nitrogênio ao milho, a abóbora afasta insetos com o seu aroma forte e, em conjunto, produzem colheitas abundantes com muito poucos insumos externos. Comida fresca em pleno inverno. Para os Amish, a chegada do inverno não significa renunciar aos vegetais frescos. O seu segredo está nos canteiros frios, pequenas caixas de madeira cobertas com janelas velhas ou plásticos transparentes. Estes simples invernadouros miniaturas retêm a energia solar durante o dia e protegem as plantas do gelo durante a noite. A temperatura dentro destas estruturas pode superar em 20 ou 30 graus a do exterior, o que permite que espinafres, alfaces e couve crespa continuem a crescer mesmo quando do lado de fora tudo está coberto de neve. Construir um canteiro frio não requer habilidades avançadas. 4 tábuas inclinadas para captar melhor o sol, dobradiças para abrir com facilidade e materiais reciclados para a cobertura. Muitos Amish colocam-nos junto a paredes orientadas para o sul, onde recebem a máxima quantidade de calor durante o inverno. O resultado são folhas mais doces, já que o frio concentra os açúcares. Assim, em pleno janeiro, as famílias desfrutam de saladas que parecem recém-saídas da primavera. Cinza em vez de químicos. O que para muitos é lixo, para os Amish é um tesouro. Cada fogão a lenha nas suas casas produz um recurso valioso: a cinza. Rica em potássio e fósforo, transforma-se num fertilizante natural perfeito para cenouras, beterrabas
e batatas. Um agricultor dizia em tom jocoso que a sua chaminé era uma fábrica de adubo com aquecimento incluído. A cinza não só alimenta as raízes, como também regula o pH do solo, tornando-o mais alcalino, condição que muitas hortaliças preferem. Além disso, tem um benefício extra: atua como um escudo contra lesmas e caracóis, que evitam arrastar-se sobre ela porque danifica os seus corpos moles. Isso sim, os Amish usam-na com moderação. Uma quantidade excessiva pode alterar demasiado o solo e prejudicar plantas que amam a acidez, como os mirtilos. O seu método é observar como as culturas respondem, em vez de gastar em análises de laboratório caras. E sempre se certificam de que a cinza venha de madeira limpa, nunca de materiais tratados ou pintados. A cozinha alimenta a horta. Num lar Amish, nada que possa nutrir a terra acaba no lixo. Cascas de batata, restos de café, ovos partidos ou cascas trituradas, sobras de vegetais e até as cascas de banana fazem parte de um ritual: a compostagem. Esta prática reduz os resíduos quase a zero e produz um material rico que transforma qualquer terra comum num Éden para as plantas. As cascas de ovo fornecem cálcio que protege os tomates da temida podridão apical. Os restos de café enriquecem o solo com nitrogênio e melhoram a sua textura. Até as bananas que ocasionalmente compram em lojas acabam devolvendo potássio ao terreno. O processo de compostagem é realizado com precisão. Camadas de material seco, como folhas mortas, são intercaladas com restos verdes da cozinha. Este equilíbrio garante que o monte não cheire mal e se decomponha rápido. Também adicionam cinza e cascas moídas para manter o pH em equilíbrio. O que outros chamariam de desperdício, para eles é ouro em bruto que alimenta as futuras colheitas. O calendário da lua. Muitos se riem de quem semeia guiado pela lua, mas os Amish defendem com orgulho uma tradição que herdaram dos seus avós europeus. Segundo eles, a fase minguante favorece o crescimento de raízes como cenouras, rabanetes e beterrabas, enquanto a fase crescente estimula os vegetais de folhas como a alface e o espinafre. A ciência moderna oferece resultados mistos sobre a eficácia deste método, mas o certo é que as colheitas Amish são prova viva de que algo funciona. A explicação pode estar no efeito gravitacional da Lua sobre a água, similar ao movimento das marés. Se influencia os oceanos, por que não o fluxo de seiva dentro de uma planta? Para além da explicação científica, o que se destaca é a disciplina que este método impõe. Não semeiam ao acaso, e sim planeiam cada tarefa com antecedência, coordenando fases lunares com clima e estado do solo. Os resultados: hortas ordenadas, calendários claros e cestas de colheita transbordando. O alho como guardião silencioso. Um dos truques mais engenhosos é rodear os canteiros de cultivo com fileiras de alho. Este bulbo, famoso pelo seu aroma penetrante, atua como uma muralha invisível contra pragas. Os compostos de enxofre que liberta confundem insetos como afídeos ou lagartas da couve e até dissuadem coelhos famintos. A vantagem é dupla: protege as culturas e, no final da temporada, oferece uma colheita de alhos saudáveis. Plantados no outono, os dentes desenvolvem raízes firmes antes do inverno e brotam cedo na primavera. Quase não precisam de cuidados e, de facto, o frio reforça o seu crescimento. Muitos jardineiros modernos investem em pesticidas caros, enquanto os Amish simplesmente confiam num recurso natural que, além disso, enriquece a sua cozinha. Galinhas que trabalham a terra. Antes de semear, muitas famílias libertam as suas galinhas na área destinada à horta,
Para elas, não é um trabalho, e sim diversão. Escavam, bicam e remexem a terra com entusiasmo. Sem saber, estão a arejar o solo, eliminando sementes de ervas daninhas e devorando larvas de insetos que poderiam tornar-se praga. O que deixam para trás é igualmente valioso. O seu esterco, rico em nitrogênio, fósforo e potássio, nutrientes essenciais para o crescimento vegetal. Diferente das máquinas, estas trabalhadoras incansáveis não cobram salário, nunca pedem férias e até convertem as pragas no seu festim favorito. Isso sim, os Amish controlam cuidadosamente a sua presença. Usam cercas móveis para evitar que as aves arrasem com sementes recém-semeadas ou sobrecarreguem o solo de nutrientes. Após algumas semanas de atividade, o terreno fica pronto para receber as culturas. Colheitas duplas no mesmo espaço. Uma das estratégias mais brilhantes dos Amish é o escalonamento de semeaduras. Em vez de plantar tudo ao mesmo tempo, distribuem as datas para ter uma produção contínua. Por exemplo, a cada 2 semanas semeiam alface da primavera até ao verão, garantindo folhas frescas sem interrupções. Além disso, combinam culturas rápidas com outras mais lentas. Os rabanetes, que amadurecem cedo, ocupam os espaços entre hortaliças que demoram mais a desenvolver-se. As ervilhas precoces terminam o seu ciclo a meio do verão, deixando espaço para semear feijões tardios no mesmo lugar. Esta prática, conhecida como semeadura sucessiva, pode triplicar a produção num espaço reduzido. Claro que exige planeamento e registros detalhados, mas os Amish usam cadernos simples, onde anotam o que funcionou melhor a cada ano. Vizinhos que se dão bem ou mal. Nem todas as plantas são boas companheiras. Os Amish aprenderam, à base de observação, quais se potenciam entre si e quais convém manter separadas. Um clássico é o tomate junto do manjericão. Não só melhora o seu sabor, como também reduz problemas de pragas. A couve cresce mais forte se tiver perto cebolas ou alho, enquanto os feijões sofrem se forem plantados junto às cebolas. Estas associações funcionam como relações humanas. Algumas são amizades sólidas, outras inimizades inevitáveis. Existem até árvores que atuam como vizinhos tóxicos. A nogueira negra, por exemplo, liberta substâncias que envenenam tomates, pimentões e batatas plantadas sob a sua sombra. O interessante é como esta sabedoria é transmitida oralmente de pais para filhos, tal como um livro aberto no qual cada geração escreve novas observações. A água não é desperdiçada. Em muitas fazendas modernas, a água corre sem controlo, mas nas comunidades Amish, cada gota conta. Eles projetam sistemas de captação de chuva com barris conectados aos telhados dos estábulos e casas. Essa água, que normalmente se perderia, transforma-se em irrigação para as hortas durante os meses secos. A filosofia é simples: aproveitar o que a natureza oferece sem gastar em bombas elétricas nem sistemas caros. Com mangueiras conectadas a esses depósitos, irrigam de maneira suave e constante, evitando o choque que a água gelada de poços profundos provoca. Além disso, como a água da chuva não contém cloro nem químicos, as plantas respondem com um verde mais intenso. Até no verão, quando a seca ameaça, as suas hortas parecem oásis verdes. A chave não é ter mais recursos, mas sim usá-los com inteligência. A cobertura que tudo muda. Se visitares uma horta Amish em pleno julho, verás que a terra raramente está nua. Está coberta por camadas de palha, folhas secas ou relva cortada. Esta cobertura cumpre várias funções ao mesmo tempo. Mantém a umidade, regula a temperatura do solo, reduz o crescimento de ervas daninhas e, ao decompor-se, adiciona nutrientes. Muitos jardineiros principiantes esquecem este detalhe e acabam a regar diariamente.
lutando contra ervas daninhas intermináveis. Os Amish, por outro lado, confiam nesta manta natural que trabalha em silêncio dia e noite. O solo mantém-se fresco durante ondas de calor e ameno nos primeiros frios do outono. Além disso, esta prática protege a vida microscópica do solo, esses aliados invisíveis que decompõem matéria orgânica e fazem com que as raízes absorvam melhor os nutrientes. Em vez de combater a natureza, trabalham com ela. O poder dos canteiros elevados. Em terrenos onde o solo é demasiado argiloso, pedregoso ou simplesmente esgotado, os Amish recorrem aos canteiros elevados. São canteiros de cultivo construídos com madeira, pedra ou tijolo que se enchem com terra fértil e composto. O interessante é que não só melhoram a drenagem, como também tornam as tarefas de semeadura e colheita mais cômodas. Menos agachar-se, menos problemas de costas e um controle maior sobre a qualidade do substrato. Em climas frios, os canteiros até se aquecem mais rápido na primavera, adiantando a temporada de cultivo. Os Amish constroem-nos com materiais reciclados, tábuas de celeiros velhos, blocos de pedra resgatados ou até troncos caídos. Para eles, a autossuficiência não é só um lema, é um estilo de vida. Uma floresta de frutas em miniatura. Uma horta Amish raramente se limita a hortaliças. Muitas famílias integram pequenas hortas de frutas nos seus quintais, mas não se trata de plantações convencionais, e sim de florestas comestíveis em miniatura. A ideia é imitar a natureza. Árvores grandes como macieiras ou pereiras oferecem sombra. Debaixo crescem arbustos de groselhas ou amoras, e na base se estendem ervas aromáticas ou abóboras que cobrem o solo. Cada extrato cumpre um papel, e juntos formam um ecossistema produtivo e equilibrado. Este método, inspirado na permacultura, garante fruta variada quase todo o ano e, ao mesmo tempo, reduz a necessidade de fertilizantes e pesticidas. Os insetos benéficos encontram refúgio, os pássaros controlam pragas e a diversidade mantém o sistema forte. É como ter um supermercado no quintal, mas um onde a caixa nunca cobra e onde a natureza é a gerente geral. Fermentos que alimentam a terra. Entre os segredos mais curiosos está o uso de fermentos caseiros como fertilizante líquido. Os Amish colocam restos de ervas, urtigas ou até peixe em barris de água e deixam-nos fermentar por várias semanas. O resultado é um chá escuro e com um cheiro forte, mas carregado de nutrientes. Aplicado em diluições, este chá de composto revitaliza as plantas em momentos críticos, como a floração ou a formação de frutos. É como dar-lhes um empurrão de energia natural sem necessidade de químicos comerciais. O processo também reflete a paciência Amish. Não procuram resultados imediatos, e sim soluções sustentáveis que funcionem ano após ano. O que para outros seria um experimento estranho, para eles é parte do ciclo natural de aproveitar tudo. A rotação como regra de ouro. Se há um princípio que nunca quebram, é a rotação de culturas. Nunca plantam o mesmo vegetal no mesmo sítio 2 anos seguidos. A razão é clara. Cada planta extrai nutrientes específicos e atrai pragas particulares. Repeti-la esgota o solo e aumenta o risco de doenças. Assim, depois de 1 ano de tomates, esse espaço pode receber legumes que fixam nitrogênio. Depois virão raízes como cenouras ou beterrabas e, finalmente, folhas como alfaces ou espinafres. Este ciclo natural mantém a fertilidade e reduz a dependência de insumos externos. O curioso é que muitos Amish não precisam de manuais complicados para organizar estas rotações. Basta-lhes a memória e cadernos simples,
onde registram o que semearam em cada parcela. A ordem, mais do que a tecnologia, é a sua maior ferramenta. Estufas sem eletricidade. Embora se afastem da eletricidade, não renunciam às estufas. As suas estruturas são simples: armações de madeira, plásticos transparentes e ventilação manual. Sem aquecedores elétricos nem sistemas automáticos, conseguem estender a temporada de cultivo por vários meses. Como o fazem? Aproveitando o calor natural do sol e, em alguns casos, enterrando barris de água dentro da estufa. Durante o dia, a água acumula energia e, durante a noite, liberta-a, mantendo uma temperatura estável. Este truque engenhoso, econômico e ecológico permite colher pepinos ou tomates muito mais cedo do que em hortas ao ar livre. De novo, trata-se de entender a natureza e trabalhar com ela, não contra ela. As abelhas como aliadas invisíveis. Nenhuma horta Amish estaria completa sem abelhas. Embora nem todos tenham colmeias, muitos colaboram com vizinhos que as criam. A polinização que elas realizam garante colheitas abundantes de abobrinhas, pepinos, melões e frutas. Alguns até plantam flores específicas perto das suas hortas para atrair polinizadores naturais: girassóis, trevos, lavanda ou calêndulas. Estas não só embelezam o ambiente, como também equilibram o ecossistema. Num mundo onde as abelhas estão em declínio, os Amish mostram que a agricultura não pode existir sem respeitar estes pequenos heróis alados. O poder das sementes guardadas. Enquanto muitos jardineiros modernos dependem de catálogos ou lojas, os Amish aperfeiçoaram a arte de guardar sementes de temporada em temporada. Esta prática não só reduz gastos, como também garante variedades adaptadas ao seu clima e solo. Cada outono, selecionam os frutos mais saudáveis e robustos, dos quais extraem cuidadosamente as sementes. Depois, lavam-nas, secam e armazenam-nas em frascos de vidro com tampas herméticas. Para evitar a umidade, colocam pequenas bolsas de tecido com arroz seco nos mesmos recipientes. O resultado é um banco de sementes próprio, livre de modificações industriais. Ao longo das gerações, essas sementes adaptam-se cada vez mais ao ambiente local, oferecendo plantas mais resistentes e produtivas. Nos seus celeiros, cada frasco é mais valioso do que o ouro, porque contém a promessa de futuras hortas cheias de vida. Flores que não só decoram. Uma horta Amish raramente parece monótona. Entre fileiras de hortaliças aparecem calêndulas, capuchinhas, girassóis ou lavanda. Estas flores não estão ali só por estética, cumprem um papel essencial no equilíbrio do ecossistema. As calêndulas, por exemplo, repelem nemátodes do solo e atraem insetos benéficos. As capuchinhas atuam como armadilhas para os afídeos, que as preferem em vez dos tomates. Os girassóis, com o seu porte majestoso, servem de suporte natural para feijões trepadores. Até a lavanda, que perfuma o ar, afasta traças e mosquitos. Para os Amish, cada planta tem um propósito, e o ornamental sempre se combina com o prático. Assim, o jardim transforma-se num espaço belo, mas também autossuficiente e saudável. A importância de caminhar devagar. Numa sociedade acelerada, os Amish praticam a observação pausada. Cada manhã percorrem as suas hortas a pé, sem máquinas nem ruídos, detetando a tempo sinais de problemas: folhas murchas, manchas suspeitas ou insetos invasores. Esse hábito simples previne catástrofes. Ao detetar um problema nas suas primeiras etapas, podem resolvê-lo com soluções caseiras antes que se expanda. Uma mão que retira larvas, um pouco de cinza na base de uma planta ou a poda de um ramo afetado são medidas suficientes para manter o equilíbrio. Caminhar devagar transforma-se num ato de conexão.
Não só cuidam das suas plantas, como também reduzem o estresse e fortalecem o seu vínculo com a terra. O que outros veriam como perda de tempo, eles consideram um ritual de sabedoria. A importância de caminhar devagar. Numa sociedade acelerada, os Amish praticam a observação pausada. Cada manhã percorrem as suas hortas a pé, sem máquinas nem ruídos, detetando a tempo sinais de problemas, folhas murchas, manchas suspeitas ou insetos invasores. Esse hábito simples previne catástrofes. Ao detetar um problema nas suas primeiras etapas, podem resolvê-lo com soluções caseiras antes que se expanda. Uma mão que retira larvas, um pouco de cinza na base de uma planta ou a poda de um ramo afetado são medidas suficientes para manter o equilíbrio. Caminhar devagar transforma-se num ato de conexão. Não só cuidam das suas plantas, como também reduzem o estresse e fortalecem o seu vínculo com a terra. O que outros veriam como perda de tempo, eles consideram um ritual de sabedoria. Ervas que curam plantas. Os mesmos remédios naturais que empregam para a saúde humana também se aplicam à horta. Infusões de alho, extratos de urtiga ou chá de camomila transformam-se em pesticidas e fungicidas caseiros. O alho triturado misturado com água e umas gotas de sabão natural repele afídeos e ácaros. A urtiga fermentada atua como fertilizante líquido e reforço imunológico para as plantas. O chá de camomila, que acalma o estômago humano, protege as plântulas contra fungos que costumam atacar nas suas primeiras semanas de vida. Estas receitas não contaminam o solo nem afetam a saúde dos animais. Além disso, permitem que os alimentos cresçam livres de químicos artificiais, mantendo o seu sabor e valor nutricional intactos. A arte da sombra. Embora muitos sonhem com um sol pleno para as suas culturas, os Amish sabem que demasiada exposição pode ser um problema. Por isso, empregam barreiras naturais como milho alto ou girassóis para dar sombra parcial a culturas mais delicadas como a alface ou o espinafre em pleno verão. Também colocam estruturas simples com ramos e tecidos leves para proteger as plântulas recém-transplantadas. Esta prática reduz o estresse por calor e mantém a umidade no solo, alongando a temporada de colheita. É um lembrete de que nem todas as plantas prosperam com sol direto o dia todo. Na natureza, a diversidade sempre inclui clareiras e sombras, e os Amish replicam esse equilíbrio. A lavoura com cavalos. Em vez de tratores barulhentos, muitas fazendas Amish ainda usam cavalos para arar e preparar o solo. Embora alguns o considerem antiquado, esta técnica tem vantagens. Os cavalos compactam menos a terra, o que favorece a aeração e a saúde das raízes. Além disso, o seu esterco enriquece o solo ao mesmo tempo que trabalham. E o mais importante, ao não depender de combustível fóssil, o processo é sustentável e econômico. A relação entre fazendeiro e animal também gera um ritmo mais humano, onde o trabalho não se mede só em eficiência mecânica, e sim em harmonia com o ambiente. As hortaliças de guarda. Enquanto que em muitas casas modernas os vegetais são comprados semana após semana, os Amish cultivam com visão de longo prazo. Preferem hortaliças que podem ser armazenadas durante meses sem perder qualidade. Abóboras, couves, cenouras, beterrabas e batatas. Depois da colheita, guardam-nas em porões frescos e escuros, conhecidos como armazéns de raízes. Lá, com a umidade adequada, conservam-se até ao inverno. Alguns até enterram cenouras e nabos em caixas com areia, técnica que mantém a sua frescura como se acabassem de sair do solo. Esta previsão garante uma dieta equilibrada em todas as estações, sem depender de supermercados. A terra, bem gerida,
transforma-se numa despensa que nunca fecha: o intercâmbio de excedentes. Nas comunidades Amish, não é raro ver carroças carregadas de vegetais frescos a visitar vizinhos ou mercados locais. Quando uma família tem mais do que precisa, partilha ou troca com outras. Um excesso de abobrinhas pode transformar-se em frascos de mel, ou um cesto de pepinos em alguns pães recém-assados. Este sistema de escambo fortalece os laços comunitários e reduz a necessidade de dinheiro em espécie. O valor não está em acumular, e sim em garantir que nada seja desperdiçado e que todos tenham o suficiente. A horta como escola. Desde pequenos, as crianças Amish participam na horta. Não só ajudam a semear ou colher, como também aprendem matemática a contar sementes, ciências a observar insetos e responsabilidade a cuidar das suas próprias plantas. A horta transforma-se numa sala de aula viva, onde a disciplina e o trabalho em equipa se transmitem de maneira natural. O que para outras crianças poderia parecer tarefa pesada, para eles é parte do jogo e da vida diária. Assim, cada geração herda não só conhecimentos, mas sim uma relação profunda com a terra, algo que dificilmente se aprende num livro. Se você gostou deste vídeo e é um apaixonado pela cultura Amish, com certeza este outro vai te encantar. Não se esqueça de dar like e de se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.